E aí, ou seja, a pressão do ar, a quantidade de ar é governada por esse grande compressor de ar, que é o ventilador mecânico. E existem 3 grandes formas desses ventiladores funcionarem, que é o modo assistivo, o assistivo controlado e o controlado. São as 3 grandes classificações, e que dentro dessas classificações tem muitas variações, né, e que dependendo das metas terapêuticas para a parte respiratória, são programáveis, né, e o ventilador ele é regulável, né, configurável. O modo assistivo, ele é um modo em que quem deflagra o ciclo respiratório, né, é o próprio paciente, ou seja, a frequência respiratória é dada pelo próprio paciente. Então, o que acontece? Quando o paciente vai começar a inspirar, né, começa a inspirar, o ventilador entende, né, usando termos assim muito prosaicos, né, ele detecta essa diferença de pressão, né, ele entende que está começando um ciclo inspiratório e joga ar junto, né? Qual que é o resultado disso? O paciente precisa fazer muito pouca força para inspirar, porque o próprio ventilador já está enchendo o pulmão com ele, né? E no modo assistivo, quem está respirando de fato é o paciente. Quem está deflagrando o ciclo inspiratório é o paciente, né? Então, ou seja, ele não está num nível de sedação tão profundo ao ponto dos centros respiratórios estarem suprimidos, né? Ou seja, ele está respirando ativamente, o ventilador só está ajudando a encher o pulmão. E o resultado disso é menos força, menos esforço respiratório, menos consumo de oxigênio pela musculatura respiratória. Isso é muito importante, a gente vai recuperar isso já já. E agora, dependendo do tipo de patologia, do quão grave o paciente está, e do quão assíncrono o paciente está com o ventilador, porque imagina, em determinadas situações clínicas, fadiga do diafragma, né, o músculo começa a cansar, ou ele começa a ficar muito, a saturação começa a cair muito, por razões até extrapulmonares, né, eventualmente metabólicas, ou uma hemorragia, uma hipotensão muito severa, né, uma instabilidade hemodinâmica, ele pode ficar assíncrono com o respirador. Ele começa um ciclo respiratório, aí o respirador joga ar, mas aí ele meio que se sufoca com aquilo e fica desconfortável, e aí o ventilador para de jogar ar, mas aí ele inspira de novo, e aí ele fica, é o que eles chamam de brigar com o ventilador, né, popularmente, é um jargão da UTI, ele está lutando com o ventilador. Ou quando você precisa, de fato, poupar bastante energia mesmo da musculatura brônquica, da musculatura ventilatória, e aí, ou seja, o ventilador precisa controlar, de fato, os ciclos inspiratórios, né? Então, o modo assistivo controlado, que é um misto desses dois, né, ele pode culminar no modo controlado, onde quem define a frequência respiratória, né, e a extensão, tudo, é o ventilador. Ou seja, quem programa o ventilador. Só que para isso, né, como se é de imaginar, é necessário que os centros respiratórios estejam suprimidos de fato. Então, veja que coisa, né? No modo controlado, onde os pacientes mais graves precisam estar mais entregues ao ventilador, uma reação adversa, ela é o alvo, a meta terapêutica, que é a depressão respiratória. Então, veja, como a ventilação mecânica e a pseudoanalgesia associada, ela é um estado não natural, né? Antinatural. Você está deprimindo neurologicamente, farmacologicamente, o centro respiratório de um paciente ao ponto de ele estar entregue a um equipamento que vai controlar a forma como ele respira, que é uma coisa totalmente autonômica, a gente não pensa para ela, né? Então, as metas de pseudoanalgesia num paciente em modo controlado são muito diferentes das metas de pseudoanalgesia de um paciente em modo assistivo. Então, esse é o grande ponto, né, que eu acho que é o fio condutor de tudo que a gente vai falar daqui em diante, né? Entender o modo ventilatório que o paciente está e os porquês dele estar nesse modo ventilatório vão influenciar as nossas decisões, né, as decisões da equipe sobre a pseudoanalgesia, as doses, as metas terapêuticas e as escolhas farmacológicas e farmacoterapêuticas envolvidas. Então,
Eu costumo dizer assim, tem várias coisas que eu adoraria sentar, estudar e aprender, né? Eu costumo dizer, um exemplo que eu sempre dou, eu adoraria saber ler eletrocardiograma, sabe? Eu até brinco com meus alunos, eu falo, é meio bruxaria, né? Você coloca um monte de eletrodos no corpo da pessoa, no pé, e o papel é riscado, e a pessoa olha aquilo e enxerga, não, o seu átrio direito, ele está em arritmia, isso é uma fibrilação atrial. Eu falei, nossa, isso, né, eu acho uma arte de olhar, interpretar isso, né, uma técnica, é um treinamento, assim, o intervalo que é RS. Só que, assim, a gente, quando está estudando para trabalhar com clínica, a gente tem que escolher o que a gente vai aprender, né? E eu acho que à medida do conhecimento que a gente tem que ter das outras áreas, né, quanto mais, melhor, sempre. Mas se a gente puder escolher, a gente precisa... Essa é a minha visão, né? Parênteses da opinião. A gente precisa se concentrar naquilo que muda a nossa prática, né? Então, assim, o que é FiO2, o que é APF, e sabe, parâmetros ventilatórios e a PrEP, né? Eu adoraria entender isso tudo. Mas o que eu preciso saber mesmo sobre a pseudoanalgesia, na essência, fundamentalmente, né, é o modo ventilatório se o paciente está confortável ou não, porque essa é a raiz, esse é o core da meta de pseudoanalgesia. É claro que outros parâmetros ventilatórios influenciam e se o paciente está melhorando ou não da causa de base, é outra história. Mas para a pseudoanalgesia, para a gente, né, é o conforto, é o quão bem adaptado o paciente está à ventilação mecânica, de acordo com as necessidades do modo ventilatório que ele está naquele momento. Então, acho que isso é uma mensagem importante para a gente prosseguir, né, sobre o que influencia, de fato, as metas de cetoanalgesia em um paciente que está em ventilação mecânica.